Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Estudos apontam que o Brasil é o segundo lugar no ranking de exploração sexual infanto-juvenil e apenas 10% dos casos são notificados às autoridades. Com a chegada da pandemia, esse cenário piorou ainda mais. Reportagem na tela. É um assunto difícil e muitas vezes escondido na sociedade. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é muito mais comum do que se imagina. Em muitos casos, ele acontece dentro das famílias e não é considerado um abuso quando, na verdade, está caracterizado. Muitas das vezes as pessoas se prendem ao ato carnal ali, né? Mas não é só isso. É a partir do momento que é tocado uma parte do corpo da criança que é algo íntimo, que é só dela, né? As partes íntimas, uma parte do corpo que as outras pessoas não devem tocar, né? A não ser os responsáveis, né? De forma de amor e carinho, mas sim com outras intenções. Para alertar a sociedade sobre esse mal, neste dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento e Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi escolhida porque há muitos anos uma criança foi abusada no estado do Espírito Santo. Depois acabou assassinada. Acredite, o crime foi em 1973 e até hoje os assassinos não foram presos. A campanha quer evitar que fatos assim se repitam. Aprenda que criança e adolescente não mente quando conta dolorosamente sobre tudo o que passou. Nesse momento, cabe a gente denunciar imediatamente ao órgão protetor. Na suspeita do ocorrido, ligue 100 ou 125, não se cale ou seja omisso protegendo um violador. Nós vamos fazer uma blitz educativa em 2 pontos diferentes da região sul, onde nós vamos abordar as pessoas com cartazes, nós temos cartazes prontos já, e está orientando em relação à prevenção, em relação aos canais de denúncia. Um dos símbolos da data é este, a mão amarela. Nos cartazes produzidos para o evento, lá está ela para lembrar que o abuso deve ser combatido. Por isso que a gente conscientiza as pessoas, para que as crianças saibam, os adolescentes saibam quando isso acontece, que haja essa orientação, para que as próprias crianças e adolescentes se defendam, possam pedir ajuda, falar sobre isso, para que as pessoas que fazem essas coisas sejam responsabilizadas. A promotora de justiça revela que o número de casos em Londrina é grande. Segundo ela, durante esta pandemia, a situação só piorou. Houve um aumento considerável da violência intrafamiliar, tanto que os números de violência doméstica também saltaram. Isso se reflete no ambiente onde a criança vive. 2, que muitos serviços do município permaneceram fechados ou trabalhando limitadamente, como a escola pública. E isso acentuou o quê? Acentuou que aumentou a violência, mas os casos têm chegado muito pouco para nós diante desse fechamento de centro de convivência, de escola presencial. Então, assim, a pandemia acentuou mais ainda a violência contra a criança. E hoje, pela manhã, policiais militares do 5º Batalhão, guardas municipais e também conselheiros tutelares que representam a ONG Londrina Paseando realizaram uma blitz educativa em referência ao Dia Internacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Muito legal a ação, né? A ação aí que foi realizada na Avenida Inglaterra e também realizada na Avenida Eurico Gaspar Dutra, zona sul da cidade de Londrina. Os motoristas foram abordados e receberam informações sobre a importância de todas as pessoas estarem atentas ao problema, né, da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. 19 e 8, e nesse final de semana, e nesse dia, aliás, né, nacional de combate ao abuso e exploração sexual também, a polícia do Paraná fechou um cerco contra esses criminosos. Imagem para mim da operação, polícia nas ruas, operação realizada em diversas cidades do estado, Curitiba, Maringá, acompanha junto comigo, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, no total foram 14 mandados de prisão cumpridas nessas cidades. Vocês estão vendo a imagem da operação, a movimentação, a polícia entrando na casa desses criminosos que cometeram esse tipo de crime, a violência sexual contra essas crianças. Por isso, essa operação na rua
né, a polícia indo na rua para tirar esses criminosos de circulação. Agora pode voltar para mim aqui, 19,8. Quando a gente fala desses números aqui da violência, quando o país chega no segundo lugar no ranking de violência contra a criança e adolescente, violência sexual, a gente precisa tocar em 2 pontos chaves. O primeiro deles é a educação. Como assim, Buganza? É educar essas crianças desde cedo, esses adolescentes, para que eles saibam quando estiver acontecendo alguma coisa errada com eles. É necessário se tocar nesse assunto. Por quê? Pode estar dentro de casa, pode estar na escola, esse suposto abusador. Na maioria dos casos, 70% dos casos, 73% dos casos acontecem dentro da casa da criança ou dentro da casa desse abusador. Em 40% dos casos, são pais ou padrastos. A criança está vulnerável, por isso essa conversa com a criança. Buganza, que jeito conversar com uma criança, entrar num assunto complicado como esse? Tem que se falar que quem pode tocar na criança é só o papai e a mamãe. Explica para a criança. Aos poucos, é claro que tem a idade que você vai achar mais correto de conversar com o filho, mas explica para o filho que ele não pode ser tocado, para o filho, para a filha, que ninguém pode tocar, que se for na escola ninguém pode tocar, que se estiver em um lugar que não for com o papai e com a mamãe, ninguém pode tocar. Tem que conversar com a criança, a gente infelizmente tem que educar. As escolas precisam ter esse trabalho de educação também com as crianças de uma forma diferente, mas tocar nesse assunto. E aí o segundo ponto, o primeiro a educação, o segundo, o combate a esses criminosos. O NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, a Polícia Civil investigando os casos, precisa de estrutura. Precisa de estrutura para o combate, precisa de investigador, precisa de delegado, precisa de escrivão, já tem, mas precisa de mais. Por quê? Senão vai se empilhando lá, as crianças vão chegando fazendo a denúncia, a mãe vai denunciar, enfim, a sobrinha, a tia vai fazer a denúncia. Sabe o que acontece? É só mais um papel que vai ficar empilhado ali. Então os nossos políticos precisam brigar e trazer estrutura para a cidade poder ter aqui uma polícia civil com capacidade para investigar, para que esses processos andem. No nosso país, são mais de 500 mil denúncias por ano. 500 mil denúncias. E uma pequena parcela realmente consegue ter aí uma investigação correta para esses casos. Por isso que a gente tem tantos casos ainda no nosso país. 7/11.